Bom, gente, na última aula, então, a gente começou a falar sobre o sistema endócrino, né, que é o sistema hormonal, e hoje a gente vai continuar, então, de onde a gente parou. Então, só para a gente dar uma recapitulada, o sistema endócrino tem 10 glândulas endócrinas mais importantes, né, hipófise, hipotálamo e pineal, que ficam no cérebro, tireoide, paratireoides e timo, que ficam aqui no tórax até o pescoço, suprarrenais e pâncreas aqui na região abdominal, e ovários e testículos, né, que são as duas sexuais. E a gente, na última aula, a gente começou a ver hipófise e hipotálamo, como que os dois se relacionam, né? E a hipófise é a glândula mestra, e o hipotálamo está por trás da glândula mestra, com funções muito importantes também, né? A gente viu que o hipotálamo é o ponto de contato entre o sistema nervoso e o endócrino, e a gente viu que a hipófise ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise, a parte da frente e a parte de trás. Sendo que a adenohipófise produz os seus próprios hormônios, e a neurohipófise, ela recebe 2 hormônios do hipotálamo, produzidos no hipotálamo, e armazena e secreta no sangue quando necessário, né? Quais são esses 2 hormônios que vêm do hipotálamo? A ocitocina, que é o hormônio do amor, e a vasopressina ADH, que é o hormônio antidiurético, né? Que é o mais importante aqui. E aí a gente começou a ver aqui, né, a importância de cada um deles. Falamos do ADH, falamos também da diabetes insípidos, que normalmente está relacionada com um déficit desse ADH, que a pessoa acaba urinando muito, porque por falta desse hormônio, o rim não consegue reabsorver muita água. Então ele libera muito mais água do que deveria na urina, né? Então a pessoa urina muito mais do que o normal. Então temos aqui ocitocina e o ADH, e falamos também do efeito do álcool sobre o ADH, que o álcool ele inibe o ADH, então por isso o consumo de álcool também favorece bastante a desidratação do corpo, né? Então, isso tudo a gente chegou a falar na última aula. Então agora a gente vai para os hormônios propriamente hipofisários, né? São os 6 hormônios produzidos pela hipófise. E esses 6, então, como eles são produzidos pela própria hipófise, são produzidos na parte da frente da hipófise, que é a adenohipófise, né? Esses 6 são a prolactina, o FSH, o LH, o TSH, o ACTH e o GH. Então vamos lá, que a gente está conseguindo ver, né? Ó, os 2 que vêm do hipotálamo aqui, a ocitocina e o antidiurético, são os 2 aqui. E aqui, os que vêm da parte da frente da hipófise, né? Prolactina, FSH e o LH, que são os gonadotróficos. Gônadas é um outro nome que a gente diz para os órgãos sexuais, né? Os genitais. Então, os hormônios gonadotróficos são FSH e o LH. Tireotrófico é o TSH, que vai para controlar a atividade da tireoide. Adrenocorticotrófico é o que vai para as suprarrenais, ou glândulas adrenais, que produz lá adrenalina, aldosterona e cortisol. E o somatotrófico, que é o STH, ou mais conhecido ainda como GH, é o hormônio do crescimento, que vai para os ossos, né, para os músculos aí, estimular o crescimento do corpo, né? Então, esses são os 6 hormônios, a gente vai ver em detalhes como que eles funcionam. Então, vamos lá. Hormônios sintetizados na adenohipófise. Os primeiros 3 dos 6. Prolactina. A prolactina, ela estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas, né? Então, o órgão-alvo é liberado pela hipófise e o órgão-alvo vão ser as mamas e as glândulas mamárias, né? Lembrando que mama é o seio, né? E a glândula mamária são as pequenas estruturas que produzem o leite, né? Dentro das mamas, né? Então, só para a gente diferenciar as duas coisas, que isso é importante. Agora, FSH e LH são os que mais caem, né? Desses aqui, muito importante, a gente vai falar muito deles hoje na aula de reprodutor, depois na palestra que vocês vão ter dos métodos anticoncepcionais, tudo isso a gente vai falar muito de FSH e LH o tempo todo, né? Então, o FSH e o LH, que são os 2 gonadotróficos, né? O folículo estimulante é o FSH, e o LH é o hormônio luteinizante. A gente vai ver o que significa mais para frente essas palavras, tá? Então vamos lá, o FSH na mulher, ele estimula a produção do estrógeno nos ovários, que é um outro hormônio muito importante, o estrógeno, depois a gente vai chegar nele, e estimula a maturação das células germinativas,
né? Ou seja, a maturação do óvulo, que é a célula reprodutora feminina, né? E os espermatozoides também nos testículos do homem. Então, o órgão-alvo aqui são os ovários e os testículos do FSH. Mesma coisa o LH. Só que ele vai ter um foco só um pouco diferente. Na mulher, ele vai estimular principalmente a produção de progesterona, que é um outro hormônio sexual importante nos ovários, e ele provoca a ovulação, né? A gente vai ver quando estudar o ciclo menstrual, que bem no meio do ciclo menstrual a gente tem um pico de FSH-LH, e é graças a esse pico de LH e FSH, principalmente LH, que vai ter a ovulação. O que é a ovulação? É o óvulo sair de dentro do ovário e ir para a tuba uterina. Na tuba uterina, ele já pode ser fecundado, né? Se acontecer uma relação sexual aí. E no homem, o LH vai estimular a produção de testosterona nos testículos. Beleza? Então, aqui estamos FSH e LH. Agora, uma coisa importante, gente. Um conceito importante que eu vou introduzir para vocês. O conceito é o conceito de feedback negativo. O que é o feedback negativo? Aqui, ó, vocês conseguem ver, ó. Radial feedback. Está escrito aqui na imagem, né? E aqui vocês conseguem ver uns sinaizinhos de mais e menos, né? O que é esse feedback negativo? Quando a gente está falando dos hormônios, eu estou mostrando para vocês que alguns hormônios, eles incentivam a produção de outros hormônios, né? Então, a gente tem hormônios hipofisários que controlam a produção de hormônios ovarianos, ou hormônios dos testículos, né? Esses hormônios hipofisários, o FSH e o LH, eles vão para o sangue. Quando estão no sangue, são percebidos por ovários e testículos. Os ovários vão produzir estrógeno e progesterona. Os testículos vão produzir testosterona. E vão colocar no sangue agora esses seus próprios hormônios. Quando esses hormônios estiverem no sangue, a hipófise vai perceber isso. E aí, vendo que o recado dela foi dado, ela conseguiu mandar a ordem, e os ovários e testículos obedeceram a ordem que ela mandou para produzir os seus hormônios, ele vai parar de produzir, de secretar os seus próprios hormônios, vai parar de secretar FSH e LH no sangue. Quando a hipófise parar de secretar FSH, LH no sangue, um tempo depois, os ovários e os testículos vão perceber, não tem mais FSH, LH, é para parar de produzir estrógeno, progesterona, testosterona. Então, vamos parar de produzir. Quando parar de produzir os hormônios sexuais, aí a hipófise vai falar, epa, parou de produzir os hormônios sexuais. Então, vamos voltar a colocar mais FSH, LH no sangue para esses hormônios serem produzidos, né? Isso a gente vê principalmente no ciclo menstrual. No corpo masculino, não existe esse ciclo, assim, né, de começa, recomeça. Isso não é muito evidente, né? Mas no feminino e no ciclo menstrual, a gente vai ver isso bem presente, né? Isso que é o feedback negativo. É o quê? É que a hipófise, ela indiretamente, ela inibe a si própria. Olha que coisa louca. É como se a hipófise, ela joga no sangue o FSH e o LH. Então, é isso que a gente está vendo aqui nesse esquema, que parece um pouco complicado, mas isso que está acontecendo. Ó. Pituitária, aqui é a hipófise, tá? E aqui em cima é o hipotálamo, nessa representação. O FSH e o LH, eles vão para o sangue, né? Aqui, por exemplo, nos testículos, né? Aqui é o exemplo. Vão para o sangue. Agora, aqui nos testículos vai ser produzida testosterona, esse Tzinho aqui, ó. Essa testosterona, uma vez no sangue, vai mandar um recado negativo para a hipófise, fazendo a hipófise parar de produzir FSH-LH. Ela vai ver, já estou produzindo, já vi que a testosterona está sendo produzida, posso suspender a produção e a secreção de FSH-LH. Só que suspendendo o FSH-LH, um tempinho depois, tende a parar de produzir a testosterona, mas principalmente, né, nos ovários, estrógeno e progesterona. Então fica esse ciclo de vai e não vai. Isso que a gente chama de feedback negativo, né? Então a hipófise manda FSH-LH para os ovários vão produzir agora estrógeno e progesterona. O estrógeno e progesterona agora no sangue vão falar para a hipófise o quê? Pare de produzir FSH-LH. Então o FSH e o LH juntos, eles
incentivam o ovário a produzir estrógeno e progesterona, enquanto o estrógeno e progesterona inibem a hipófise a produzir FSH e LH. Então, a gente tende a ter um ciclo, e isso que é o ciclo menstrual, né, de estímulo e inibição, estímulo e inibição, estímulo e inibição. E esse mecanismo, a gente vai ver muito bem como ele funciona no ciclo menstrual, quando a gente estudar o sistema reprodutor, ele que a gente, é isso, esse princípio a gente chama de feedback negativo, beleza? É essa ideia de que, o que é feedback, né? É uma ideia de retorno, né? A hipófise, ela manda um estímulo, a hipófise manda um estímulo para os ovários. Esse estímulo, quando ele retornar para a hipófise, ele é negativo. Então, ela recebe um feedback negativo. Por que isso é importante, esse feedback negativo? Porque, imagina se fosse o contrário. Imagina se o feedback fosse positivo. O que é isso? Se o retorno para a hipófise fosse positivo. A hipófise produz FSH e LH no sangue. Isso incentiva a produção de estrógeno e progesterona nos ovários, né? Os ovários agora vão jogar no sangue estrógeno e progesterona. Se o feedback fosse positivo, ou seja, falasse para a hipófise, olha, tem estrógeno e progesterona no sangue, então produz mais LH e FSH. Aí ela produz mais LH e FSH, isso vai para os ovários, eles vão produzir mais estrógeno e progesterona. A estrógeno e progesterona voltaria para a hipófise e fala mais LH e FSH. Aí mais estrógeno e progesterona, mais FSH e LH, mais, a pessoa ia explodir de estrógeno, progesterona e FSH e LH no sangue, né? Ia ter quase uma overdose própria de FSH e LH, estrógeno e progesterona. Então, o feedback positivo é uma coisa que quase inexiste, é uma coisa praticamente que não existe esse mecanismo na natureza, né? Nos seres humanos ou nos animais em geral. O mecanismo de ação dos hormônios é o mecanismo de feedback negativo. É esse ciclo em que você tem um estímulo, mas para que aquilo não fique crescendo indefinidamente, para sempre, você tem um balanço, um contrabalanceamento para manter um equilíbrio aí, tentar manter um equilíbrio que é o feedback negativo, é o retorno negativo para a hipófise. A gente vai ver muito bem como que isso funciona mais para frente, tá? Então, por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui ainda, eu sei que alguns de vocês podem ficar com dúvida nessa parte, mas a gente vai ver muito melhor depois como que isso funciona, tá bom? Eu só quis introduzir esse conceito para vocês aqui do feedback negativo. Isso não funciona só no FSH-LH, funciona em todos os ciclos que vai ter a hipófise como glândula mestra, a hipófise como mandando um estímulo e recebendo um feedback de volta, recebendo um estímulo de volta, beleza? Então, vamos continuar aqui. Os outros 3 hormônios aqui produzidos pela hipófise, o GH, que é o hormônio do crescimento, também chamado de STH, tá? O hormônio somatotrófico. Somato são as células somáticas do corpo, células do corpo mesmo, né? Então vai para as células do corpo para o corpo crescer, né? Fazer divisão celular, mitose no corpo todo para o corpo conseguir crescer, né? Então é muito importante na fase de crescimento das pessoas isso aqui. Estimula a reprodução celular, ganho de altura na infância e adolescência, aumenta a mineralização dos ossos, aumenta a massa muscular, induz a síntese de proteínas e o crescimento de vários órgãos do corpo. Os órgãos-alvo desse hormônio são os ossos, cartilagem, músculos e os órgãos em geral, né? Quais são os problemas envolvidos com GH? A falta de GH tem a ver com o nanismo e o excesso tem a ver com o gigantismo, né? Então, são aí algumas disfunções na produção do GH que podem acontecer, tanto para mais quanto para menos, né? Estão falando aqui, ó, acho que eu tenho pouco GH. Todo mundo acha que tem pouco, que tem muito, né? Mas, na verdade, o nanismo e o gigantismo são situações bem extremas mesmo, né? Então, tem gente que acha que pode estar um pouco fora. Eu não sei quanto que é a altura aí de quem comentou, mas normalmente está todo mundo dentro aí a grande maioria das pessoas está normalmente dentro aí do normal, né? É uma questão mais de lidar aí com a altura, né? Mas todo mundo saudável do ponto de vista do hormônio. Beleza? Normalmente. Agora, TSH. E aqui o negócio fica bem importante, tá? Então, GH às vezes aparece umas questõezinhas ou outra, mas não é o mais importante.
TSH. O TSH é o hormônio que controla a tireoide, né? Então, ele estimula o crescimento da tireoide e a síntese, ou seja, a produção dos hormônios da tireoide. Quais são eles? T3, T4 e calcitonina. Então, o órgão-alvo é a tireoide. E, mais uma vez, aqui a gente pode ter a história do feedback negativo. Então, a hipófise produz o TSH, estimulando a produção dos hormônios da tireoide, né? Então, a hipófise, lá no meu cérebro, vai mandar os hormônios para o sangue, a tireoide minha vai perceber que esses hormônios estão no sangue e vai produzir os seus hormônios próprios, T3 e T4, que vão acelerar o metabolismo da pessoa. Quando o T3 e T4 estiverem no sangue, a hipófise vai perceber que já conseguiu ativar a produção de T3 e T4 e vai suspender a secreção de TSH por algum tempo. Suspendendo a produção do TSH, depois de algum tempo, a tendência é que termine o estímulo para a produção da T3 e da T4. Então, vai parar de produzir T3 e T4. Só que parando de produzir T3 e T4, vai parar a inibição sobre a hipófise. Então, a hipófise pode retomar a produção de TSH. Aí, voltando a produzir TSH, agora vai estimular de novo T3 e T4, só que T3 e T4 agora vão inibir TSH, aí inibindo TSH para de produzir T3 e T4, aí parando de produzir T3 e T4, a hipófise deixa de estar inibida e ela volta a produzir TSH, voltando a produzir TSH, volta a produção de T3 e T4, e assim esse ciclo de estímulo, inibição, estímulo, inibição, estímulo, inibição, né? Então a gente vê bastante isso. Aqui estão perguntando, Fê, o GH não tem feedback negativo, né? Porque se tivesse, não iria ter os excessos. Então, alguns hormônios têm outros mecanismos de evitar excessos, né? De evitar um excesso hormonal, né? E aí eu não sei, assim, com detalhes, o feedback negativo, ele é um pouco encontrado em todo o sistema, né? Mas eu acho que aqui no GH, acho que o mecanismo deve ser um pouco diferente. As questões que caem nas provas de feedback negativo, normalmente são esses hormônios que é a hipófise controlando outras glândulas, né? Então, você tem claramente um hormônio controlando a produção de outro hormônio que inibe a produção desses primeiros hormônios, né? Então, você tem estímulos e inibição de hormônios nas duas glândulas. Você tem duas glândulas que produzem hormônio, uma estimula e a outra inibe a atividade da outra. Esse que é o ciclo do feedback negativo. Então, ele é muito comum em quais relações? Hipófise e ovários, hipófise e testículos, hipófise e tireoide, né? Hipófise e adrenais, com ACTH e adrenalina, aldosterona, cortisol, que são os hormônios das adrenais, né? Então, nessas glândulas são controladas pela hipófise, que também produzem hormônios, que a gente vai ver mais claramente esse mecanismo do feedback negativo, tá bom? Nesses outros hormônios que é de ação direta, então GH vai para os ossos crescem. Aí a gente não consegue ver isso com muita clareza. Prolactina vai para as glândulas mamárias que produzem leite, né? Mas eu imagino que deve ter alguma coisa assim também. Por exemplo, a prolactina vai lá para as glândulas mamárias. As glândulas mamárias devem ter alguma forma de dar uma resposta para a hipótese de que já está sendo produzido leite, para ela poder suspender a produção de prolactina. Deve ter alguma coisa parecida. Não sei se ela produz um hormônio próprio, mas a gente não estuda isso de forma aprofundada, tá bom? Só nos casos que eu falei. Beleza? Isso, são nas relações que tem esse hormônio intermediário, que um hormônio estimula a produção de outro hormônio, tá bom? São essas as questões de feedback negativo. Mas a gente vai ver isso com mais calma, tá? ACTH. O ACTH é o das adrenais, né? Então, é o hormônio adrenocorticotrófico, produzido na hipófise, que estimula a produção de cortisol, aldosterona e adrenalina nas glândulas suprarrenais, que são essas glândulas que ficam em cima dos rins, por isso que o nome delas são suprarrenais, mas também são chamadas de adrenais, porque produzem principalmente adrenalina, né? Ajudam aí o sistema nervoso simpático a alertar, deixar o corpo mais ativo quando você precisa ter uma resposta de emergência, de luta, de fuga, etc, né? Então, aqui estão em cima dos rins as glândulas adrenais. Então, com isso, a gente termina os 6 hormônios da hipófise. Então, só para a gente recapitular, prolactina, produção de leite
FSH e LH são os que vão estimular as glândulas sexuais, né, ovários e testículos. TSH, que controla a atividade da tireoide. ACTH, que controla a atividade das glândulas adrenais, das glândulas suprarrenais. E GH, ou STH, que controla o crescimento pelos ossos. Tudo bem? Então, esses são os 6 hormônios hipofisários. Vamos agora para a glândula pineal, né? A glândula pineal, ela cai às vezes, por isso que está em amarelo aqui, tá? Não é dos principais, mas ela é interessante. É o hormônio do sono, né? A glândula pineal, ela também é chamada de epífise e por alguns também de glândula da espiritualidade, né? Então, então tem algumas tradições aí religiosas, espirituais, etc., que inclusive acreditam que seria o ponto de contato, né, do corpo com a alma, seria a glândula pineal, né? Ela está relacionada aí com a inibição do desenvolvimento sexual na infância também, né? Hormônio do sono. E esse hormônio do sono, ele é muito, conforme ele é produzido ou não, ele é muito relacionado com estímulos ambientais que a pineal vai perceber para produzir a melatonina. Que tipo de estímulos? Então, muita claridade, muitos sons, barulho, normalmente, evitam a produção de melatonina. Quais são as condições ideais para o corpo produzir, para a pineal produzir o hormônio do sono? Normalmente uma situação de escuridão, né, que lembra noite, né, que é o momento normalmente do corpo descansar, silêncio, tudo isso são condições ambientais que favorecem a produção do hormônio do sono, né? Então, um ambiente escuro e calmo, os níveis de melatonina do organismo aumentam, causando o sono. Por isso é importante eliminar do ambiente quaisquer fontes de som, luz, aroma ou calor que possam acelerar o metabolismo e impedir o sono, mesmo que não percebamos. Então, tem gente que fala assim, para dormir eu preciso de música, né? Bom, cada pessoa é muito diferente cada pessoa é muito diferente umas das outras, né? Mas, de uma forma geral, não é assim que funciona o organismo, é o contrário. Normalmente o organismo ele tende a dormir melhor quanto menos barulho tiver no ambiente, né? Que favorece mais a produção do hormônio do sono. Mas claro que cada pessoa é muito diferente, podem acontecer alguns casos especiais. Beleza? E o hormônio do sono, ele está relacionado com uma coisa que a gente chama também do ciclo circadiano, que é o ciclo diário, né, de sono e vigília. Vigília é estar acordado, né? Então, sono e vigília, o ciclo circadiano, né, que ele normalmente sempre foi influenciado, né, pelo sol, pelo movimento do sol, mas com a urbanização e a eletricidade, isso perturbou um pouco o nosso ciclo circadiano, né? Então, com a eletricidade e a luz acesa durante a noite, por exemplo, o nosso corpo ficou um pouco perdido, porque antigamente era o momento, quando o sol baixava, ele percebia que era o momento que começava a produzir melatonina, ficava escuro, começava a vir aquela sensação de sono e as pessoas iam dormir, né? Agora, hoje não. Hoje a gente tem esse tipo de disfunção, chamado, por exemplo, como que você consegue ficar acordado até 2, 3 da manhã sem sono, né? Então, algumas disfunções, alguns probleminhas de sono aí, às vezes aparecem, né? E isso tem a ver um pouco com o processo de urbanização, né? Eletricidade, etc. Tem alguma relação com o estômago e a glândula pineal? Depois que eu almoço, me dá um sono. Então, eu não sei se a relação é direta, né? Mas o corpo todo é todo relacionado, né? E eu sinto a mesma coisa que você, cara. Depois do almoço, nossa, é arrasador, assim, é destruidor, assim, o que acontece depois do almoço. É difícil, realmente. Mas normalmente tem a ver com a digestão, né? Então o corpo precisa digerir, você vai ter um monte de mecanismos corpóreos para você relaxar, para o corpo poder focar na digestão. O sistema nervoso parasimpático vai ser ativado para você relaxar o corpo todo e focar na digestão, né? Então tudo isso pode estar relacionado também, né? E muitos países fazem a sesta, né? Países ibéricos, principalmente Portugal e Espanha, tem essa tradição de ter aquela sonequinha depois do almoço. Tudo isso aí é para melhorar a digestão, né? Como fica com relação à insônia? Então, Cintia, a insônia é uma coisa normalmente um pouco pessoal, podem ter vários aspectos que podem influenciar aí na produção da melatonina, né? Acho que até aspectos psicológicos, muitas coisas, isso que realmente é uma grande variedade que só caso a caso acho que poderia ser mais analisada, né? Mas a insônia tem a ver pode ter um pouco a ver com a produção desse hormônio.
né? Ou uma produção escassa, né? Uma produção menos do que deveria, ou uma produção, às vezes, desregulada, né? Pode ser isso também, mas vários aspectos podem estar possíveis aí. Beleza? Então, isso aí do hormônio do sono não é dos mais importantes, mas é importante vocês saberem. Uma observação: melatonina é o hormônio do sono. É importante não confundir com melanina, tá? Que é uma proteína da pele, né? Que normalmente dá a cor da pele, né? Muita melanina, a pessoa tende a ter uma pele mais escura, pouca melanina, uma pele mais clara. Então, melanina tem a ver com pele, melatonina é o hormônio do sono, beleza? Só para não confundir, às vezes as pessoas confundem as duas palavras que são um pouco similares. Melatonina, hormônio do sono, melanina é a proteína que dá a cor da pele, beleza? E dos olhos também. Então, é só isso que eu queria falar. Agora, terminamos, então, as glândulas do cérebro, né? Vamos começar a ir para baixo. Tireoide, né? Então, a tireoide, como a gente viu, é estimulada pelo hormônio TSH, que é o tireotrófico, sintetizado pela hipófise. Ela é altamente dependente de iodo para a síntese de hormônios. Eu falei um pouquinho disso bem rápido na última aula. Então, por isso que no sal de cozinha que a gente consome também é colocado iodo, né, para ajudar na produção dos hormônios da tireoide. Sem iodo, a produção é prejudicada, né? Então, a produção dos hormônios do metabolismo pode ser prejudicado. Então, temos aqui, primeiro, os mais importantes, T3 e T4, triiodotironina e a tiroxina. Não precisa diferenciar entre os dois, tá? Então, são os hormônios do metabolismo. E aqui a gente vê mais uma vez o mecanismo do feedback negativo, ó. A gente tem aqui, ó, a hipófise, produz o TSH vai para o sangue, é percebido pela tireoide, a tireoide vai produzir a tiroxina e a triiodotironina, T3 e T4, que vão causar no corpo o aumento do metabolismo. Só que com a tiroxina e a triiodotironina no sangue, elas vão ir lá, o recado que elas vão passar para a hipófise é: pare de produzir TSH. Então a hipófise vai parar de produzir TSH, depois de algum tempo, sem estímulo, para de produzir T3 e T4, aí vai cessar a inibição sobre a hipófise, ela pode retomar a produção de TSH. Então aqui, mais um exemplo claro do mecanismo do feedback negativo. O que é o feedback negativo? É o retorno, quando retorna essa mensagem para a hipófise, é uma mensagem negativa. Ela manda uma resposta positiva para uma glândula e uma resposta, é uma glândula ingrata, né? Ela recebe uma mensagem simpática, uma mensagem agradável, né, da tireoide e manda um tapa na cara dela de volta, né? Ela é uma resposta mal educada, né? Então, o feedback negativo é isso. Ela é simpática e recebe uma resposta antipática, né? Esse que é o mecanismo do feedback negativo. Isso volta para ela como uma coisa para ela parar de atuar, para ela parar de produzir seu próprio hormônio, beleza? Então, aqui a gente vê também isso acontecendo. Quais são as disfunções relacionadas com a tireoide? Hipotireoidismo, hipo, que quer dizer baixo, né, baixa atividade, e o hipertireoidismo, excesso de atividade da tireoide. Então, o hipotireoidismo é o baixo metabolismo, baixa produção de T3 e T4, né? Então, vai ter diminuição do metabolismo, a pessoa, como ela tem as reações químicas do corpo são mais lentas, ela tende a acumular mais substâncias no corpo, né? E pode tender à obesidade, né? Então, é importante investigar quando a pessoa tem excesso de peso, tendência à obesidade, investigar se isso pode ser causado por uma disfunção na tireoide, né? Então, alguns exames de sangue conseguem perceber isso, eles vão ver a quantidade de T3, T4, TSH que a pessoa tem no sangue, né? Então, esse é um exame de sangue importante. Letargia, né? Então, a pessoa também, como se sente muito cansada, né? Fadiga constante, isso também pode ter a ver com hipotireoidismo. Em alguns casos mais extremos, né? Então, deficiência mental, coisas assim, né? E problemas de crescimento em crianças, porque o metabolismo também é importante para o crescimento, né? E bócio, o que é o bócio? É a tireoide aumentar de tamanho. Então, começa a ter uma saliência aqui, né, no pescoço, né? Às vezes é mais acentuado, às vezes é mais sutil, às vezes a pessoa nem tem, tá? Então, não é obrigatório esse sintoma no hipotireoidismo. Mas por que aumenta a tireoide? Porque a hipófise é a glândula mestra, né? Ela que vai
controlar o que está acontecendo ali. Ela percebendo que não tem produção suficiente de T3 e T4, que a pessoa tem hipotireoidismo, ela vai tentar, para compensar isso, ela vai tentar soltar mais TSH no sangue. Soltando mais TSH no sangue, a tireoide vai aumentar de tamanho. Isso que é o bócio, né? A tireoide aumenta de tamanho para tentar produzir mais T3 e T4. Isso não costuma ser suficiente, mas é uma tentativa do próprio corpo de tentar compensar essa disfunção, né? Então, por isso que acontece o bócio, tá bom? Então, e muitas vezes é causada pela falta de iodo no organismo, né? Então, por isso que tem iodo no sal, para tentar evitar esse tipo de problema. Agora, o hipertireoidismo, o excesso da atividade da hipófise, né? Então, causada pela elevada produção de T3 e T4, o que eleva o metabolismo, eleva também a temperatura do corpo, né? Porque a nossa endotermia, né? A gente conseguir manter a nossa temperatura corporal, isso também é o tempo todo produção de energia, gasto de energia. E se a gente tem um metabolismo muito acelerado, isso pode elevar, né, essa temperatura do corpo mais do que deveria, aumentar a frequência cardíaca mais do que deveria, a excitabilidade do corpo, etc. A consequência, a pessoa tem uma tendência ao emagrecimento, às vezes excessivo, né? E bócio também. Por que bócio? Por que também vai aumentar a tireoide? Agora, não é por uma compensação, é porque ela está produzindo muito mais hormônios do que ela deveria, então a tireoide também incha, né? Então também tem um bócio por outro, é um caminho diferente, outro motivo que tem o bócio, né? O inchamento ali, o inchaço da tireoide, só que devido à alta produção de hormônios, né? Então essas são as disfunções da tireoide. Lembrar a importância do iodo aí na presença, né? Então, falta de iodo pode causar o hipotireoidismo e excesso de iodo pode causar o hipertireoidismo. Beleza? Então, essa é a parte da tireoide. A tireoide ainda produz a calcitonina, só que aqui já é um pouco mais secundário, tá? Isso, quando cai tireoide, cai mais da T3 e T4, que são os hormônios do metabolismo. Esses aqui são os que controlam o cálcio no sangue, é um pouco mais secundário, não tão importante, mas quando cai, é importante falar rapidinho aqui, né? Então, a calcitonina faz um par com o paratormônio. Ele é um par que um controla o outro, né? Um é para você tirar cálcio do sangue, outro é para você colocar cálcio no sangue, né? Então, um é exatamente o contrário do outro. A calcitonina, ela vai agir em situações de hipercalcemia. Você tem muito cálcio no sangue. Para evitar esse excesso de cálcio no sangue, o que a calcitonina vai fazer? Provoca a diminuição do cálcio no sangue. Tira esse cálcio do sangue e vai colocar onde? Vai colocar, por exemplo, nos ossos. Vai aumentar a mineralização dos ossos, a calcificação dos ossos, né? Então, isso tudo para quê? Para tentar manter a homeostase. Homeostase é uma palavra muito importante, gente. Ela quer dizer o equilíbrio eletrolítico do sangue, o equilíbrio iônico do sangue. Os íons, o que são os íons? São os minerais cátions, né? São os minerais que estão distribuídos pelo corpo, pelo sangue, que são muito importantes, têm diversas funções. No sistema nervoso, a gente viu a importância do íon do sódio e do íon do potássio, né? Como eles têm uma função essencial. E os minerais todos, né? Quando a gente estuda bioquímica, a gente estuda aquela tabela dos minerais, o que ferro faz no organismo, né? O que zinco, o que sódio, o que potássio, a gente estuda cada um deles, né? A importância de cada um deles na parte da bioquímica dos minerais. E só que esses minerais precisam estar em equilíbrio. Se eles estiverem em excesso ou em falta, né? Isso pode ser um problema. E vários hormônios vão contribuir para tentar manter esse equilíbrio, nem excesso nem falta de um mineral no sangue. Isso que a gente chama de homeostase, beleza? É o equilíbrio dos íons. Nem muitos íons, nem poucos íons. Nem muitos eletrólitos, nem poucos eletrólitos. Né? Então, eletrólitos ou íons é a mesma coisa, tá? Então, aí os átomos minerais com carga, né? Os íons positivos, a grande maioria. É liberado em situação de hipercalcemia, efeito antagônico, contrário ao paratormônio. Nas paratireoides, o que são as paratireoides, gente? Olha aqui, ó. Aqui a tireoide a gente está vendo de frente a tireoide. Olha de costas como é que ela é. Ela tem 4 grãozinhos amarelos aqui, estão vendo?
esses 4 grãozinhos minúsculos que são as paratireoides. E elas são pequenas e só servem para uma única coisa, produzir o paratormônio, o PTH, que é o contrário da calcitonina. Ele vai ser liberado quando as paratireoides perceberem que tem pouco cálcio no sangue, tem hipocalcemia. Aí o que o paratormônio vai fazer? Ele vai aumentar as taxas de cálcio, ele vai tirar o cálcio que está nos ossos, por exemplo, e vai colocar no sangue para tentar compensar isso, né? Estimula a reabsorção também nos túbulos renais, então evita a perda de cálcio na urina. Se a gente está perdendo muito cálcio na urina, também vai para o rim e fala assim, ó, rim, dá uma segurada aí, reabsorve esse cálcio que estava indo embora, antes dele ir embora para a bexiga, você reabsorve isso para o corpo, porque está tendo falta de cálcio, a gente precisa reter o cálcio, né? Então, da mesma forma que o ADH, o antidiurético, retém a água quando está faltando água, aqui o PTH, que é o paratormônio, retém o cálcio nos rins quando está faltando cálcio no sangue, né? Uma coisa importante é que esse hormônio precisa de vitamina D para poder funcionar, né? Então, por isso que a gente fala assim, a importância de pegar sol, né? Pegar sol, por que é importante pegar sol para os ossos? Porque para os nossos ossos se manterem saudáveis e com cálcio, a gente precisa da ação desse hormônio aqui, né? O paratormônio. E ele só funciona à base de vitamina D, né? Isso, se eu não me engano, a vitamina D é importante em todo esse processo aqui, na calcitonina e no paratormônio, né? Então, nesses processos todos aqui de regulação de cálcio, a vitamina D vai ser importante, tá bom? Qual é um problema que pode estar relacionado aqui com PTH? Tetania. O que é a tetania? A falta do cálcio, ela pode provocar contrações convulsivas nos músculos esqueléticos. Então, os músculos começam a contrair de forma involuntária, né? Sem a gente ordenar, os nossos músculos dos movimentos começam a contrair, a se movimentar. Pode ser um problema grave, né? Por que acontece isso? Se a gente lembra das aulas do sistema nervoso, a gente lembra que em todos os neurônios, no fim do axônio, a última bomba é uma bomba de cálcio. E é essa bomba de cálcio que vai empurrar os neurotransmissores para a fenda sináptica. Se a gente tem uma desregulação da quantidade de cálcio, tem muito mais cálcio do que deveria, essa bomba ela pode acabar agindo sozinha, sem o impulso elétrico, sem estar bem regulada e alinhada com o impulso elétrico, ou seja, com o momento que eu mando ela funcionar, né? E ela funcionando sozinha, né, por excesso, por exemplo, de cálcio, ela pode fazer o meu músculo contrair sem eu estar mandando isso acontecer. Então pode ser um problema bem complicado aí, né? Então a tetania aí, né, falta de cálcio ou excesso de cálcio pode provocar aí contrações convulsivas nos músculos esqueléticos, tá bom? Então, só esses comentários que eu queria fazer aqui. Tireoide e paratireoides é só isso, tá? Dessas questões aí do cálcio. Timo agora, talvez seja o menos importante de todos, a menos importante das glândulas. Para que ele serve? Fica aqui na base do pescoço, né? Aqui, né? Bem no finzinho do pulmão, a gente está conseguindo ver aqui na imagem. E ele tende, como eu falei um pouquinho na última aula, ele tende a desaparecer, né? Ele é bem ativo na fase da infância, mas depois ele tende a desaparecer e ser substituído por gordura na região, né? Tecido adiposo. Ele fica atrás do osso externo, que é o nosso osso que fica bem aqui, né? E ele é muito importante para o sistema imunológico, o sistema de defesa. O que ele vai fazer, principalmente na nossa infância, né? Ele vai selecionar e amadurecer um tipo específico de glóbulos brancos do nosso corpo, os linfócitos T. Né? A gente vai ver um pouquinho o que são os linfócitos T depois de quando estudar o sistema imunológico, dentro do circulatório. E serve para evitar a autoimunidade. O que é a autoimunidade? Os nossos glóbulos brancos, eles não são muito bem preparados e treinados pelo corpo para combater os parasitas, né, para combater vírus e bactérias, etc., eles podem acabar confundindo moléculas e células do nosso próprio corpo com invasores. Então, em vez dele combater vírus e bactérias, ele vai olhar, por exemplo, para as minhas células da pele e falar assim, olha, aquilo é um vírus, aquilo é uma bactéria, vamos atacar. E começa a atacar as células da pele da própria pessoa. Isso que é autoimunidade. É o seu sistema imunológico te auto-atacar. Né? Ele ataca a si mesmo, ataca o nosso próprio corpo. Né?
isso pode acontecer. Essas são as doenças que a gente chama de doenças autoimunes, né? Pode ter a ver com a genética da pessoa, com fatores ambientais, muitas coisas podem estar envolvidas, né? É um campo de conhecimento vasto aí das doenças autoimunes, né? Uma que é muito comum em muitas pessoas é a dermatite, né? Tem vários tipos de dermatite, né? Algumas são autoimunes, que é isso, quando a pessoa, o próprio sistema imunológico da pessoa ataca a pele dela, então ela pode ter aí algumas feridas, inflamações, causadas pelo próprio corpo atacando ela, né? Isso que a gente chama de autoimunidade, beleza? E o timo, produzindo o seu hormônio, a timosina, ele tenta evitar isso, né? Então ele vai tentar evitar a autoimunidade, para o corpo não atacar a si próprio, para a imunidade só atacar os invasores, quem deveria realmente atacar, beleza? Mas é difícil cair isso aqui, mas só para vocês saberem, então a timosina, produzida pelo timo, vai ajudar aí no desenvolvimento, na maturação de tipos específicos de glóbulos brancos, células de defesa, beleza? Glândulas suprarrenais, essas são importantes, né? Então, em cima dos rins, a gente viu que são estimuladas aí pelo hormônio ACTH secretado pela hipófise, o adrenocorticotrófico. Esse hormônio, né, vai estimular na hipófise a produção de 3 hormônios aqui, ó, cortisol, que tem efeito anti-inflamatório, né? Então também é chamado de hormônio do estresse, órgão-alvo todas as células do corpo. Então, ele vai ser liberado, por exemplo, quando a gente tem uma ferida, quando a gente tem uma inflamação em qualquer lugar do corpo, esse hormônio vai ser liberado para tentar diminuir aquela inflamação, né? Aquele inchaço, etc. O cortisol, ele é um hormônio, então, ele tem variações medicamentosas. Tem vários medicamentos que são baseados nesse hormônio do cortisol, que são chamados de corticoides, né? Só que qual que é o perigo do uso exagerado desses medicamentos corticoides, né? Então, eles são indicados, mas eles são indicados só em casos muito excepcionais, né? Então, e isso é um perigo, porque muita gente gosta de se automedicar com corticoides. Qual que é o perigo da automedicação com corticoides? Isso já foi várias vezes questão de prova também, né? Tem a ver com os ciclos que a gente estudou aí, do feedback negativo. Alguém tem alguma ideia? Qual é o problema? Qual pode ser um possível problema de você usar medicamentos corticoides sem acompanhamento médico, sem um controle daquilo, de forma indefinida e exagerada? Qual que é o risco envolvido com esse uso aí dessa automedicação de corticoides? Alguém tem alguma ideia? Ó, o Leandro falou aqui, vai desregular o feedback. Isso aí, a Mayumi falou, ele envia feedback positivo para as células erradas. Então, Mayumi, o feedback positivo não existe, tá? O que existe é feedback negativo. É porque alguns professores, eu inclusive, quando eu comecei a dar aula, eu entendia de uma forma diferente feedback positivo e negativo. Eu achava que feedback era a mesma coisa que estímulo. Então, o feedback, um hormônio que estimula outro, é um feedback positivo. E um hormônio que inibe outro seria um feedback negativo. Mas não é assim que funciona. Feedback positivo não existe. Feedback positivo, na verdade, quando a gente está falando feedback, a gente está olhando para o ciclo inteiro. Se é um ciclo de feedback negativo ou é um ciclo de feedback positivo. Não estamos olhando para uma ação única de um hormônio. Então, o estímulo, ele é positivo, né? E a inibição, ela é negativa. Só que o feedback negativo é um ciclo, e é a regra do sistema endócrino, que você tem uma glândula que manda um estímulo positivo e ela recebe como resposta um estímulo negativo. Por isso que é feedback. Feedback, uma palavra no inglês, significa retorno. Então, um retorno, você deu um oi e recebeu um tchau. Né? Se foi simpático, recebeu uma resposta antipática. Então, você está olhando para o ciclo inteiro. Isso é o feedback negativo, tá? Então, é só uma questão técnica para a gente tomar um pouco de cuidado. Não tem a ver com uma ação única hormonal, tá? Mas o que vai acontecer, então, faz com que não pare de inibir o ACTH, ou sei lá, inibe em todas as situações. O que vai acontecer é que usando o corticoide em excesso, claro que o uso controlado, ele é recomendado, mas tem que ter é importante ter um acompanhamento de um especialista, normalmente, né? E um uso aí por tempo controlado, né? É o quê? Você colocando muito corticoide pela via externa,
O corticoide, ele é parecido com o cortisol. Ele vai ser percebido pelo sangue. A hipófise vai perceber o quê? Ah, tem cortisol já o suficiente no sangue. Então, vou parar de produzir a CTH. Parando de produzir a CTH, o nosso próprio corpo para de produzir o cortisol. E aí a gente pode ficar dependente do corticoide via externa, né? Por algum tempo. Normalmente, quando a pessoa para de passar o medicamento, o corpo retoma a produção do cortisol. Mas enquanto ficar passando o corticoide, isso pode inibir a produção autônoma, né? Endógena do corpo, a produção interna do próprio corpo, por causa do ciclo do feedback negativo, do mecanismo do feedback negativo. Né? Isso é um elemento externo que vai interferir no ciclo normal. Então, o próprio corpo pode parar de produzir cortisol, porque já vai ter entrando cortisol pela via externa. Beleza? Então, isso que eu queria falar aqui do cortisol, do efeito anti-inflamatório. A aldosterona agora, difícil cair sobre a aldosterona, mas é importante eu mencionar. Ela atua nos rins, junto com o ADH, que você está conseguindo ver aqui, ó, o ADH que vem lá do hipotálamo e da neurohipófise, a parte de trás da hipófise, vem o ADH, que a gente viu que é o antidiurético, regula a quantidade de água na urina. Agora, a aldosterona que vem das suprarrenais vai regular a quantidade de minerais na urina, né? Então, estimula a reabsorção de sódio e a eliminação de hidrogênio e potássio nos túbulos renais. Vai ter um controle de minerais aí na urina, né? Nos rins, que vão filtrar o sangue para produzir a urina, né? Então, o mecanismo é esse, regula a quantidade de minerais no sangue e na urina, né? Quando está tendo falta, excesso, aí você pode ter mais ou menos aldosterona e assim por diante. A adrenalina agora, também chamada de epinefrina, a gente já ouviu um pouco falar sobre ela, também atua na via nervosa, né, como neurotransmissor, ou seja, fora do sangue, na via nervosa, nos nervos, neurônios entre neurônios, bem longe do sangue. Dentro dos neurônios também pode ser produzida adrenalina e noradrenalina como neurotransmissor, para atuar na sinapse, né, no ponto de contato de um neurônio com o outro. Só que a adrenalina também atua como hormônio, ou seja, também pode ser liberada no sangue, né? E é isso aqui que a gente está vendo nas suprarrenais. Adrenalina como hormônio aqui, né, epinefrina, produz elevação da pressão arterial, aumento da atividade cardíaca e suas contrações, e vasodilatação, para circular mais sangue, para o corpo conseguir funcionar com maior eficiência, né, para poder correr, para poder fugir se tiver uma situação de emergência, etc. Né? Vasodilatação nos músculos esqueléticos, relaxamento dos músculos lisos, que são os músculos dos órgãos, né? Não é hora de fazer digestão, não é hora de ficar fazendo processos longos e demorados, é hora de focar no que realmente interessa. Vamos sair correndo, porque eu estou vendo terminar a capelinha passando, eu preciso pegar o ônibus, né? Então, esse é o mecanismo da adrenalina, relacionado ao estresse, medo, raiva, luta ou fuga, né? Então, vai ter uma ação conjunta aqui com o sistema nervoso simpático que a gente estudou, né? Órgão-alvo, então, o sistema circulatório e os músculos, a ação da adrenalina como hormônio. Beleza? Então, essas são as suprarrenais. Agora, pâncreas. E agora eu queria pedir para vocês. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Essa é a mais importante de todas, tá? E depois do pâncreas aqui já está quase acabando, né? Vai ter só os ovários e os testículos, que é rapidinho. Pâncreas. Pâncreas, pâncreas, pâncreas. Esse cara aqui é muito importante. É a espiga de milho do corpo, né? Aqui ele tem um meio formato de espiga de milho, né? Tá aqui atrás do estômago. Aqui a gente tá vendo o estômago. Ele fica bem embaixo do estômago. Aqui, depois dessa dobra aqui, já começa o intestino. Esse primeiro pedaço aqui, essa primeira volta aqui já é intestino. E a gente chama esse pedaço do intestino delgado de duodeno. A gente vai falar bastante de duodeno quando estudar o sistema digestório. Tá? Então aqui já começa o intestino. E aqui a gente está vendo o pâncreas bem colado no duodeno, no início do intestino delgado, né? Por que isso? O pâncreas, ele é um órgão muito especial. Ele vai atuar em dois sistemas. Ele vai atuar tanto no sistema hormonal, produzindo hormônios, quanto no sistema digestório, produzindo enzimas do sistema digestório, para ajudar na quebra do alimento, para ajudar na digestão do alimento, né?
Isso significa que o pâncreas ele tem dois aspectos. O aspecto endócrino, que é o que produz hormônios como insulina e glucagon. E por que endócrino? Endo quer dizer dentro, ou seja, vai para o sangue. E ele tem o aspecto exócrino, que é o digestivo. Por que exócrino? Porque é como se o tubo digestório não fosse tão interno quanto o nosso sangue. Foi para o sangue é uma coisa muito interna, né? Enquanto está só no tubo digestório, não tem, é como se fosse quase fora do corpo. É um vácuo dentro do corpo, mas é como se fosse quase uma coisa fora do corpo, né? Não é tão interno quanto o sangue. Mas quando é absorvido do tubo digestório para o sangue, aí já é uma coisa mais interna. Está no sangue, né? Se está no sangue, é uma coisa mais interna do corpo. Então, por isso que exócrino, glândulas exócrinas, são as glândulas que produzem enzimas para o sistema digestório. E glândulas endócrinas são as que produzem coisas para o sangue, é uma coisa mais interna, produz hormônios para o sangue, né? Então, mecanismos bem diferentes. O pâncreas vai produzir os dois. Ele vai produzir hormônios, que são insulina e glucagon, e vai produzir enzimas digestivas. Vai produzir lipase, vai produzir protease, vai produzir nucleases, que vão digerir ácidos nucleicos. Isso tudo a gente vai ver melhor no sistema digestório como é que funciona, né? Ou seja, o suco pancreático. O suco pancreático é o conjunto das enzimas que são produzidas pelo pâncreas. Então a gente consegue ver aqui, ó, que o pâncreas ele vai ter várias estruturas que são conectadas aqui a um eixo central que vai jogar o suco pancreático no intestino, no duodeno, para digerir a comida, né? Então o pâncreas vai ajudar a digerir a comida com o suco pancreático. Essas estruturas digestivas, ou seja, exócrinas, com EX, elas são chamadas de acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos. Aqui, ó. São as estruturas, são as ilhas dentro do pâncreas que produzem enzimas. Só que ele também vai ter outras estruturas, outras ilhas nessa espiga de milho, que vai produzir hormônios. Ou seja, é distribuído por todo o pâncreas. Algumas ilhas produzem enzimas para a digestão e outras ilhas produzem hormônios para o sangue, né? As estruturas que produzem os hormônios são chamadas de ilhotas de Langerhans. Nome feio, né? Ou ilhotas pancreáticas. Falou ilhotas pancreáticas, são as estruturas que produzem os hormônios, tá? São essas ilhotas que vão produzir insulina e glucagon, tá? E qual é a função desses hormônios? Então, a parte digestiva a gente vai estudar no sistema digestório. Agora vamos estudar a parte hormonal do pâncreas, que produz a insulina e o glucagon. Qual é a função desses dois hormônios? É regular a quantidade de açúcar no sangue, a quantidade de glicose no sangue. Então, isso é o mais importante, beleza? Esse par vai atuar no controle da glicemia do sangue. E uma coisa importante, se eu tenho uma glândula aqui, que são os pâncreas, que são o pâncreas, que é o pâncreas, é um só, desculpa. Ele é endócrino e exócrino ao mesmo tempo, tem uma palavra que a gente usa, que é uma glândula anfícrina. Anfícrina, anfi significa dois, né? A gente já viu anfi em anfíbios. Anfíbios, dupla vida, né? Uma vida na água, uma vida na terra. Aqui a gente vê a palavra anfi de novo. Uma glândula anfícrina. Ela é tanto endócrina, hormonal, quanto exócrina, digestiva. Beleza? Então isso pode aparecer às vezes aí quando estamos falando do pâncreas. Vamos olhar então um pouco mais as ilhotas de Langerhans, que são as pequenas ilhas dentro do pâncreas que produzem insulina e glucagon. Aqui a gente está vendo uma pequena ilha, isso aqui dentro do pâncreas, tá? Aqui nessa estrutura, cada ilhota de Langerhans, cada ilhota pancreática, que vai produzir esses hormônios, ela tem células que estão mais no interior e células que estão mais no exterior. Então, no interior, a gente vê principalmente as células beta do pâncreas, e no exterior a gente vê mais as células alfa, beleza? Cada uma dessas células vai produzir um hormônio. As células beta vão produzir insulina, e as células alfa vão produzir o glucagon. Às vezes, o vestibular, ele pede nas alternativas ou alguma coisa para você diferenciar onde é produzido glucagon e onde é produzido insulina. Célula alfa produz insulina ou glucagon? Célula beta produz insulina ou glucagon? E aí, é um decoreba. É um decoreba, né? A gente precisa lembrar qual é a célula que produz cada tipo de hormônio.
né? Vamos ver se tem alguém aqui na sala. Não tem ninguém, né? Vocês têm alguma pessoa na vida de vocês, uma pessoa especial chamada Gabriela? Alguém tem uma pessoa especial na vida de vocês que tem o nome de Gabriela? Se tiver, vocês, né, principalmente nesses tempos loucos de pandemia, é importante mandar uma mensagem para os amigos de vez em quando, para os familiares, né, dizendo, estou com saudade, perguntar como é que estão as coisas, né? Você fala para ela, olha, lembrei de você hoje na aula de hoje, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Manda uma mensagem de carinho aí para a pessoa. Porque é ela que vai salvar a gente quando a gente precisar lembrar das células alfa, beta do pâncreas. O Gabi, o que o Gabi diz pra gente? É a única forma que eu consegui lembrar de decorar isso aqui, porque é puro decoreba mesmo, né? O que é Gabi? O glucagon é produzido nas células alfa e a insulina é produzida nas células beta, tá? Então, o Gabi é a fórmula que eu lembrei para a gente conseguir decorar que glucagon é produzido nas células alfa e insulina é produzido nas células beta, beleza? Então, sempre quando você tiver uma pessoa Gabriela, que você chama de Gabi, você fala para ela, olha, eu lembrei do pâncreas, né? Eu olhei para você e lembrei do pâncreas. Muito obrigado pela sua existência. Então, é a dica que eu deixo aí, beleza? Espero que ajude para conseguir lembrar onde é produzido cada coisa. Então, insulina, é isso aí. Tinha esquecido de você até ver o pâncreas. Nossa, coitado da pessoa, não tem nem consideração. Tinha que ser da redação esse povo aí mesmo. Então, vamos lá. Insulina e glucagon. O que cada um desses aqui vai fazer? Um é o contrário do outro, né? Que vai regular o açúcar no sangue, a glicose no sangue. A insulina, o que acontece, gente? Por exemplo, a gente se alimentou, a gente teve a nossa refeição. Depois que a gente come, nossa comida tem carboidratos, tem proteínas, tem lipídios, tem ácidos nucleicos. Tem as 4 macromoléculas orgânicas. Essas moléculas, quando chegarem no nosso tubo digestório, vão sendo digeridas aos poucos, né? Boca, estômago, intestino delgado, tudo vai tendo digestão e vai ter a absorção no intestino delgado. O que é a absorção? É tirar do tubo digestório para passar realmente para dentro do corpo, para passar para o sangue, né? E os carboidratos, quando são quebrados na digestão, libera a glicose. A glicose é a subunidade da maioria dos carboidratos, né? Que é o açúcar. Então, essa glicose, quando ela chegar no nosso sangue, agora, ela precisa entrar para dentro das células, porque é dentro das células que, junto com o oxigênio, vai ter a respiração celular e vai gerar ATP, que são as pequenas moléculazinhas de uso imediato de energia. É o ATP que a gente usa o tempo todo como energia. Então, a glicose, ela é uma molécula intermediária que serve para a gente conseguir quebrar ela e tirar a energia que tem nela para colocar nos ATPs, né? Para fazer pequenas pilhazinhas para a gente poder usar o tempo todo no nosso corpo. Então, isso que é a moléculazinha de ATP. Essa glicose, ela não vai sozinha para dentro das células. Quando o açúcar está no nosso sangue, o pâncreas vai produzir insulina, que é o hormônio que vai pegar essa molécula de açúcar e vai colocar para dentro das células do corpo. Vai tirar do sangue e colocar para dentro das células. Esse é o papel da insulina, né? E o que acontece? Se a gente ficar muito tempo sem comer, o que vai acontecer agora é o processo contrário. O açúcar que foi colocado para dentro das células, alguns são usados naquele mesmo momento. Colocou para dentro da célula, já usou. Já quebrou a glicose, já fez a respiração celular. Só que em algumas células, algumas partes específicas do corpo, a insulina vai levar a glicose não para ser usada imediatamente, mas para ser guardada. Isso principalmente no fígado, né? Então, no fígado, a gente vai ter as reservas de glicogênio. A gente vai a insulina vai trazer várias moléculazinhas de glicose, e lá no fígado, nos hepatócitos são as células do fígado. Hepato significa fígado, beleza? Hepatócitos, células do fígado. Lá no fígado, a insulina vai levar a glicose
e várias moléculas de glicose, a insulina vai juntar de novo em um polissacarídeo, um carboidrato grande, chamado glicogênio. Então, são as reservas de glicose no corpo, no fígado, são chamadas de glicogênio, beleza? Agora, esse glicogênio vai ficar lá armazenado no fígado. Se eu tiver muito tempo sem comer, o que o meu corpo vai fazer? Agora o pâncreas vai secretar glucagon para ter o efeito contrário da insulina. O glucagon vai lá no meu fígado e nas outras partes do corpo, onde eu tiver reserva de glicose, vai quebrar o glicogênio e liberar de novo as moléculas de glicose no sangue. Porque eu estou numa situação de falta de glicose e não de excesso de glicose. Uma situação de hipoglicemia. Então, esse é o contrário um do outro. Numa situação de hiperglicemia, por exemplo, depois do almoço, logo depois que eu almoço, aumenta a taxa de açúcar do sangue, né? Porque eu almocei, todo o açúcar que tinha na minha comida, todo o carboidrato que tinha na minha comida, vai ser decomposto em glicose, isso vai para o meu sangue. Aí, tem muita glicose no sangue, a insulina vai lá, tira essa glicose no sangue e coloca para dentro das células. Algum tempo depois, eu posso ter falta de glicose no sangue. Então vai vir o glucagon, vai tirar das células e colocar de volta para o sangue. Então, um é o contrário do outro. A insulina tira a glicose do sangue e o glucagon põe a glicose no sangue. A insulina age numa situação de hiperglicemia e o glucagon age numa situação de hipoglicemia, ou seja, baixa glicemia. Beleza? Então, esse é o mecanismo de atuação da insulina e do glucagon. E não esquecer daí do GABI, tá? Então, o glucagon é produzido nas células alfa, que são essas células mais exteriores das ilhotas pancreáticas, e a insulina é produzida nas células beta, que são as células mais interiores aí das ilhotas pancreáticas. E o que é um problema, uma disfunção comum relacionado aqui com essa atuação do pâncreas? É o que a gente chama de diabetes mellitus, né? E isso aqui cai o tempo todo em todas as provas que vocês podem imaginar, beleza? Por isso está como roxo aqui, tá? Roxo é o que é absolutamente imprescindível, né? A diabetes mellitus, o que ela é uma doença? Ela tem alguns tipos de diabetes mellitus, né? Principalmente o tipo 1 e o tipo 2, mas está relacionado com a insulina. Tem algum problema na ação da insulina, né? A diabetes mellitus tipo 1 é o quê? É quando tem um problema nas células beta do pâncreas. Às vezes, pode ter um problema de autoimunidade, que eu acabei de falar um pouco de autoimunidade para vocês, né? É quando o corpo ataca a si próprio, né? As células de defesa do corpo, os glóbulos brancos, eles podem confundir as células beta do pâncreas com invasores, com vírus, com bactérias, e vão atacar as nossas células beta do pâncreas. Em algumas pessoas, podem inclusive matar todas as células beta do pâncreas. A pessoa não vai ter nenhuma célula beta do pâncreas, porque o próprio sistema de defesa dela matou todas, né? Isso é um problema, às vezes, relacionado com a diabetes mellitus tipo 1. Se a pessoa não vai ter as células beta vão ser atacadas, qual o hormônio que vai deixar de ser produzido? A insulina. Sem insulina, quem que vai tirar a glicose do sangue? Quem que vai colocar a glicose que estava dentro do sangue nas células? Não vai ter esse ator aí, né? Então a pessoa tende a ficar com as taxas de açúcar no sangue muito altas, né? Isso que é o diabético, normalmente, que a gente fala, o diabetes mellitus, né? Tipo 1, esse caso. O tipo 2 é muito parecido, já vou falar depois. Então, o que acontece? Se a pessoa não consegue produzir insulina porque não tem mais as células beta do pâncreas, como que ela vai conseguir viver, gente? O que a pessoa precisa fazer para ela controlar essas altas taxas de glicose no sangue? O que ela precisa fazer, a pessoa? Alguém tem alguma ideia? O Leandro está falando aqui, pegar insulina externa. Exatamente. A pessoa tem que injetar insulina, né? Então, por isso que a gente fala que a diabetes mellitus tipo 1, ela é a diabetes mellitus insulinodependente, porque a pessoa precisa colocar insulina de fora, né? Então, colocar injeção de insulina, acho que tem adesivos também, eu não conheço muito os mecanismos, né? Mas eu acho que tem vários mecanismos aí para administrar a insulina, beleza?
Isso está principalmente relacionado com diabetes mellitus tipo 1, né? Só um detalhe que eu queria falar para vocês. Quando a gente fala de metabolismo, que são as reações químicas do corpo, a gente tem o aspecto positivo do metabolismo, que é o metabolismo como construção. Então, a gente tem várias moléculas que estão se juntando para formar uma molécula maior. Ou seja, é o metabolismo de construção. Esse metabolismo de construção, que pega unidades menores e transforma em unidades maiores, é o que a gente chama de anabolismo. É o metabolismo construtor. É o anabolismo. E a gente tem o contrário, que é o metabolismo destruidor, quando ele precisa quebrar moléculas maiores. Esse é o catabolismo. Então, anabolismo é o metabolismo de construção. Catabolismo é o metabolismo de destruição. O nosso corpo está o tempo todo fazendo os dois. Os dois são processos muito importantes, né? A insulina, ela tem efeito anabolizante. Anabolismo é o de construção. Por quê? Porque ela vai pegar a glicose no sangue, vai levar para o fígado e vai pegar unidades menores, que são a glicose, cada moléculazinha de glicose, vai juntar uma na outra, até formar uma molécula grande de glicogênio. Então, tem um efeito anabolizante, construtor de moléculas maiores. O glucagon, ele é catabolizante, ele tem um efeito catabólico. Por quê? Porque ele vai lá no glicogênio e vai quebrar de volta esse glicogênio em glicoses, unidades menores, para poder jogar no sangue, né? Então, só um pequeno detalhe aqui, tá? O efeito anabólico e o efeito catabólico. Então, a insulina tem efeito anabolizante, né, anabólico, e o glucagon tem efeito catabólico, tá? Então, só para diferenciar essas duas coisas aí. Vamos olhar aqui, ó. Aqui tá isso tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Ó, fígado, o ciclo aqui, como é que funciona? Ó, alimento. Acabamos de nos alimentar. Vamos ficar com açúcar no sangue. Com bastante açúcar no sangue, as células alfa do pâncreas vão ser inibidas, porque não é hora de produzir glucagon. Quem que vai ser estimulado? As células beta. A célula beta vai produzir insulina, que vai tirar essa glicose do sangue e vai colocar no fígado. O fígado vai absorver essa glicose e armazena na forma de glicogênio. Algum tempo depois, se a pessoa ficar muito tempo sem comer, o que pode acontecer? O corpo vai ter baixa taxa de glicose agora, baixo açúcar no sangue. Quem que vai ser inibido? Célula beta vai ser inibida, não é hora de produzir insulina. Quem vai ser estimulado são as células alfa, para produzir o glucagon. O glucagon, agora ele vai lá no fígado, onde tinha reserva de glicogênio, vai quebrar esse glicogênio de volta em várias moléculas de glicose para liberar no sangue essa glicose, né? Então, esse é o mecanismo, né? Aqui é um outro esquema que está dizendo exatamente a mesma coisa, beleza? Gente, olhando para esse ciclo aqui, para esse mecanismo aqui, quem que não está nesse ciclo aqui? Quem que vocês viram em várias outras glândulas que a gente estudou, que quase sempre esteve presente, e não está presente aqui? Vocês estão sentindo falta de algum personagem famoso nessa história? Alguém tem alguma ideia? Ó, o Leandro está falando aqui, ó, hipófise. Exatamente, gente. Cadê a hipófise nessa história aqui? Cadê a glândula mestra? Cadê a glândula mestra aqui? A Amanda Chuva, cadê ela aqui nessa história? Não está. A hipófise não está aqui. Isso significa o quê? Isso significa que o pâncreas, ele é uma glândula que se autorregula. É uma glândula revoltada, né? É uma glândula que se recusa a ser controlada pela hipófise. Então, ele tem a sua independência, ele tem a sua soberania, digamos assim, né? Ele próprio consegue perceber quando que ele deve atuar ou não. Ele não precisa da atuação da hipófise. Então, um mecanismo um pouco diferente de outras glândulas que a gente vê aqui, né? O próprio pâncreas vai perceber, olha, tá com muito açúcar no sangue, vou liberar insulina. Tá com pouco açúcar no sangue, vou liberar glucagon. É uma glândula autônoma, beleza? Então é importante perceber isso. Tudo bem? Já foi questão de prova isso. Tu fala aqui, ó, é contra o sistema. Isso aí, é contra o sistema, né? É hipster.
Isso aí. Aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, ó, alguns gráficos, ó, a pessoa normal, ou seja, que não é diabética, tá? A taxa de glicemia dela, isso aqui é horas depois de ela comer, tá? Horas depois da alimentação. Numa pessoa normal, ela vai ter aí, logo depois, um pouquinho depois de se alimentar, vai ter o pico da digestão, que ela vai absorver todo o açúcar para o sangue, e a tendência é depois ir lentamente diminuindo, né? Aí, só que é o diabético. O diabético é o quê? Na hora que ele começar a comer, a insulina não vai agir, né? Então vai ficar com muito açúcar no sangue. Olha como as taxas glicêmicas do diabético são mais altas. Ó, blood glucose. Blood é sangue, né? Glucose é glicose. Glicose no sangue. Olha como é que as taxas de glicose do diabético são maiores, né? Então elas também vão ter esse movimento de logo depois de comer ficar bem alto e depois diminuir. Só que a gente vai ver que no geral é muito mais, né? E aí a gente está conseguindo ver aqui, ó, aqui os gráficos dos hormônios, quantidade dos hormônios, né? Não diabético e o diabético. Ó, primeiro, a glicose. Então, esse gráfico aqui é igual esse grandão aqui, mesma coisa, né? Então, a gente vê que no não diabético tem muito menos glicose em qualquer momento do que no diabético. Olha a quantidade de insulina, né? O diabético, ele vai produzir muito menos insulina. Isso aqui é um caso em que a pessoa ainda consegue produzir alguma insulina, às vezes não consegue produzir nenhuma, né? Mas ele vai produzir muito menos insulina, né? E olha como a insulina é ativada, o pico da insulina é logo depois da digestão. Por quê? Porque é logo depois da digestão que vai ter um monte de açúcar no sangue para ser colocado para dentro das células, né? E o glucagon é o contrário. Olha onde que o glucagon cresce. Ele cresce horas depois da digestão, né? Ó, minutos após a ingestão de glicose. O pico do glucagon, 240 minutos. 240 minutos são 4 horas, né? São 4 horas, 240 minutos, né? Então, ó, ele chega no pico entre 4 e 5 horas depois da digestão, a gente tem o pico do glucagon, né? Que a gente começa a sentir a fome e o glucagon vai lá para tentar inibir. Então, por isso que às vezes é comum, gente, a gente tá com muita fome, a gente de repente começa a sentir muita fome, mas assim, nossa, preciso comer. Você tá no meio de uma aula, você não tem como parar a aula para comer alguma coisa, né? Aí, um tempo depois, aí na hora que você vai comer, você fala assim, nossa, perdi a fome. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Faz. Por que você, mesmo sem comer, perdeu a fome? Porque você estava com fome, o pâncreas percebeu que estava com pouca glicose no sangue, por isso que você estava sentindo fome. Ele foi lá no fígado, onde tinha a reserva de glicogênio, quebrou aquele glicogênio lá, jogou açúcar no sangue e você voltou a se sentir um pouco melhor, com um pouco menos de fome. Perdeu a fome sem comer nada, né? Por quê? Por causa do glucagon. Efeito glucagon aqui, 4 ou 5 horas depois de ter comido. Beleza? Então, só para a gente conseguir ver um pouquinho a ação desses hormônios. Beleza? Então, é muito comum, às vezes aparece esse tipo de gráfico aqui, e ele pede para você identificar onde é o pico da ação da insulina e onde é o pico da ação do glucagon. Então, aqui tem esse gráfico aqui é de glicose, açúcar no sangue, né? O auge da insulina vai ser bem aqui no comecinho, logo depois da digestão, que é quando mais tem açúcar no sangue para ser colocado para dentro das células. E o do glucagon vai ser horas depois. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, que de 4 a 5 horas estava diminuindo. Se não tivesse a ação do glucagon, a tendência seria diminuir constantemente até zerar a glicose no sangue, né? Só que por que aqui tem uma pequena retomada, né? De 4 a 5 horas? Mesmo sem comer nada, tem uma certa retomada da glicose, né? É isso que a gente está vendo aqui, ó, nesse momento aqui. Isso é muito importante. Essa é a ação do glucagon. É o glucagon colocando um pouco mais de glicose no sangue, né? Mesmo sem a gente ter comido nada. Ele tira das nossas reservas do fígado. Beleza? Então é isso que a gente está vendo nesse gráfico aqui, do mecanismo da insulina e do glucagon. São muito bons esses gráficos aqui, tá, gente? E às vezes caem em prova, para a gente conseguir ver. Então, só o resumo aqui. Temos aqui diabetes mellitus tipo 1, ou insulino dependente, que é causada por doença autoimune, que eu falei, né? Ela aparece normalmente de forma abrupta, já na infância ou juventude,
que começam a ser destruídas as células beta pelo próprio sistema de defesa da pessoa, prejudicando a produção de insulina, causando hiperglicemia e, consequentemente, alta presença de glicose na urina. Por que alta presença de glicose na urina? Se a gente tem uma taxa normal de glicose, uma taxa razoável de glicose, os rins, que são quem filtra o nosso sangue e produzem a urina nada mais é do que o sangue filtrado. Você tira o que está em excesso e o que é tóxico do sangue e você coloca na urina, né? Isso que é a urina. Se você tem muita glicose sendo produzida, o rim, ele é feito para quê? Para ele não deixar escapar nenhuma glicose, porque glicose é considerado comida, é energia para o corpo. Então, o rim ele é programado para não deixar nenhuma glicose escapar. Só que se você tem muita glicose no sangue, isso sobrecarrega os mecanismos de reabsorção dos rins. Então, os rins não conseguem reabsorver toda a glicose e acaba saindo glicose pela urina, né? Então, a urina da pessoa fica doce, né? Tem glicose na urina, né? Então, no exame de urina, vai detectar que tem glicose, e isso pode ser indicativo de diabetes, né? Alta presença de glicose na urina. Então, a pessoa precisa administrar a urina, a insulina por via externa, né? Uma coisa importante é o seguinte, gente, na diabetes mellitus, nos dois casos, né? Por que tem o mesmo nome da diabetes insípidos, que é completamente diferente, que é do ADH, que não consegue reabsorver a água, e aí a pessoa precisa urinar o tempo todo, né? Porque não consegue reabsorver água e não consegue reter água no corpo, né? Porque os rins não reabsorvem a água como deveriam. Na diabetes mellitus, embora a gente não tenha um problema direto na reabsorção de água, o problema é na glicose, por que também a pessoa precisa urinar muito quando ela tem diabetes mellitus? Porque a glicose puxa água. Então, quando a glicose sai na urina, ela acaba puxando também mais água do que deveria junto com ela. Então, é um efeito indireto aí que também faz com que na diabetes mellitus a pessoa urine muito. E daí que sai o nome similar dessas doenças, diabetes insípidos e diabetes mellitus. Mas as duas são muito diferentes, né? Então, a diabetes insípidos é uma disfunção no ADH, produzido lá no hipotálamo, e diabetes mellitus é uma disfunção na insulina produzida no pâncreas, beleza? Completamente diferente. Só tem uma semelhança que é o sintoma. A pessoa urinar muito, né? Com muito mais frequência do que o normal. Beleza? Mas como separar um diabetes da outra? Diabetes insípidos não tem glicose no sangue. Ela só tem muito mais água. Uma urina muito mais do que deveria, com muito mais água, né? Aqui, além de ter muito mais água, porque é puxado pela glicose, vai ter o açúcar. Então, isso que é o diferencial entre diabetes insípidos e a diabetes mellitus. Então, vamos olhar a tipo 2 agora. E quando a gente olha a incidência dos tipos de diabetes, a gente vê que o tipo 1 que eu descrevi para vocês é o mais raro, né? Então, menos de 10% dos diabéticos, a gente vê aqui, são o tipo 1. A grande maioria são do tipo 2. O que são os diabetes tipo 2? Também tem a ver com a ação da insulina, mas aí não é uma falta, normalmente não é uma falta na produção de insulina. É o quê? São as células do corpo que criaram resistência à ação da própria insulina. Então, é o caso de resistência insulínica. Nesse caso aqui, em que as minhas células se tornam insensíveis à insulina, então a insulina está trazendo a glicose. Só que quando ela chega na membrana celular, a célula não abre a porteira para ela entrar. A célula mantém o portão fechado, falando, não te conheço. Não te conheço, insulina. Eu não sei o que você está trazendo aqui para dentro. Não vou abrir o portão para você. E aí não entra o açúcar dentro da célula. A célula fica resistente à ação da insulina. Nesse caso de diabetes mellitus tipo 2, vai ter a mesma eficácia eu administrar insulina por via externa? Não vai ter, né? Em alguns casos, que existem várias variações, né? Entre o tipo 1 e o tipo 2, eu acho que existe um espectro aí, né? Então, às vezes, não é nenhum extremo nem outro. Pode ser tanto um pouquinho problema de produção, quanto um pouquinho problema de resistência.
Pode ser, eu acho que eu posso estar errado, tá? Então, eu acho que um especialista seria o melhor para dizer isso para vocês. Mas, pelo que eu li a respeito, me parece que eles têm muitos casos intermediários, que são um pouco de tipo 1 com tipo 2, tá? Então, a pessoa pode ter um problema, produzir um pouco menos de insulina do que produz, mas também o corpo ser um pouco resistente, né? Então, entre os dois extremos, pode ter esses casos intermediários. E o que acontece aqui, que o tipo 2, ele é especialmente relacionado, pode ter relações genéticas, então a genética cria resistência insulínica, mas também tem um papel importante quanto aos hábitos da pessoa, os hábitos alimentares. E também de atividade física, se a pessoa é sedentária, ou o hipotireoidismo também pode contribuir, né, aqui, ou seja, o baixo metabolismo do corpo, né, porque esses hábitos podem fazer, se a pessoa, isso tem muita discussão entre os médicos, né, eu já vi um pouco que se discute bastante essas questões, não existe tanta clareza nessas questões, mas, por exemplo, alguns dizem que o excesso do consumo de doces pode criar, por exemplo, essa resistência insulínica, né, então por isso que muitos diabéticos precisam controlar no consumo de doces, etc. Outros médicos questionam um pouco isso, não é muito clara essa questão, né? Mas, de uma forma geral, se a pessoa pratica atividade física e tem bons hábitos alimentares, o corpo não tende a criar tanto essa resistência, né? Então, não vai causar esse excesso de peso e obesidade. E, então, essa diabetes mellitus é muito comum na fase adulta, né? Em muitas pessoas que passam a ser diabéticas por causa disso. Mas não só por causa disso, podem ter também fatores genéticos. Na diabetes mellitus tipo 1, os hábitos têm menos a ver, né? Então, a pessoa pode ter hábitos muito bons e, mesmo assim, desenvolver a diabetes mellitus tipo 1. Ela é mais genética, porque doença autoimune normalmente é mais genética. Tem algum problema interno do corpo mesmo que faz com que o seu sistema de defesa ataque suas próprias células do pâncreas. Então, é uma coisa um pouco diferente, né? Então, a questão comportamental ela é mais presente aqui na diabetes mellitus tipo 2. Assim, a gente está falando aqui, no tipo 1 tem algum tipo de remédio que pode substituir a insulina? Então, a pessoa toma normalmente a própria insulina por via externa, né? Então, a pessoa tem insulina que é feita, né, em laboratório para a pessoa poder tomar. Então, ela toma a própria insulina como remédio. Para substituir a insulina que não é produzida dentro do corpo, ela consegue administrar por via externa a própria insulina, né? Então, não seria outro remédio, é a própria insulina que a pessoa toma. Tudo bem? Não sei se é exatamente isso que foi a pergunta. Se tiver qualquer dúvida, pode falar aí. Então, aqui no diabetes mellitus tipo 2, a gente está vendo que está relacionado aí com excesso de peso e obesidade. Beleza? Então, só para vocês verem aí os dois casos, por mais que diabetes mellitus tipo 1 seja a minoria dos casos, ela normalmente é a que mais cai em vestibular, né? Então, são poucos, normalmente não vejo cair muito da tipo 2, não. Porque as duas têm várias similaridades, né? Os sintomas são parecidos, tem a ver com a ação da insulina, mas uma normalmente é um problema de produção e a outra é um problema de sensibilidade das células à ação da insulina, resistência insulínica. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Agora, para terminar, ovários e testículos, né? Isso aqui a gente vai ver de forma muito mais aprofundada na aula do sistema reprodutor, então vai ser bem rápido o que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então, os ovários, como a gente viu, são estimulados por FSH e LH, produzidos na hipófise, vão lá nos ovários estimular a produção dos hormônios ovarianos, que são estrógeno e progesterona. O estrógeno, que vai agir principalmente na primeira metade do ciclo menstrual, vai ter os primeiros 15 dias aí, né? Ele vai ter uma função muito importante, que vai estimular o desenvolvimento do endométrio. O que é o endométrio? Aqui a gente está vendo, né, o aparelho reprodutor feminino. A gente tem os ovários aqui, que são as glândulas endócrinas que produzem hormônios, e também onde é produzido o óvulo. Esse óvulo, na hora da ovulação, ele é liberado na tuba uterina, onde pode acontecer a fecundação, se tiver uma relação sexual, né? E aqui é o útero, né? O útero é que vai abrigar o embrião se tiver fecundação, né? Vai ter aqui a nidação, que a gente chama, tudo a gente vai ver com mais calma depois, né? Que é quando o embrião ele se implanta no endométrio, na parede do útero, para crescer. Então, o endométrio é essa parede interna do útero aqui, tá, gente? Isso é o endométrio.
Muito importante essa palavra, aparece muito nas provas e é um conhecimento muito importante também, tá? O endométrio aqui, a parede interna do útero, ele, quando no começo do ciclo menstrual, vai ser liberado um pouquinho de FSH pela hipófise, que é o folículo estimulante, vai lá nos ovários, os ovários vão ter pequenas estruturas chamadas de folículos, por isso folículo estimulante, e lá dentro esses folículos vão produzir o estrógeno, estimulados pelo FSH. Esse estrógeno vai ter sentido aqui pelo útero, né? E ele vai provocar o desenvolvimento do endométrio. Então, a parede interna do útero, que é o endométrio, vai começar a crescer, se enrijecer, né? E se vascularizar, ficar com mais vasos sanguíneos, com mais sangue irrigando. Para quê? Para ela se preparar, se acontecer uma fecundação, né? E um embrião aparecer ali, para estar preparado para poder envolver esse embrião e nutrir esse embrião com o tempo. É a formação da placenta, né? Para estar preparado para poder formar a placenta se houver gravidez, beleza? Então, o estrógeno vai desenvolver o endométrio na primeira metade do ciclo menstrual, mas ele também é responsável pelo que a gente chama de características sexuais secundárias. O que são características sexuais secundárias? Características sexuais primárias são as imediatamente relacionadas com a reprodução. Então, por exemplo, nas mulheres, o que é uma característica sexual primária? Né? É o desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino, né? O desenvolvimento da vulva, da vagina, começar a ovular, etc. Isso tudo são as características sexuais primárias. As secundárias são as que distinguem normalmente o corpo masculino do corpo feminino, né? O organismo masculino do organismo feminino, que não estão necessariamente relacionadas com reprodução. Então, por exemplo, uma característica sexual secundária masculina, que é causada pela testosterona, normalmente é o engrossamento da voz na puberdade, né? Crescimento de bigode, de barba, maior desenvolvimento muscular. Isso tudo são características sexuais secundárias masculinas. E as femininas? A gente tem também o desenvolvimento das mamas, né? A maior distribuição de gordura pelo corpo, dando normalmente uma curvatura maior para o corpo feminino, né? Então, isso tudo são características sexuais secundárias, que não estão diretamente relacionadas com a reprodução, mas tem a ver com o desenvolvimento e maturação aí do organismo, né? E na mulher é o estrógeno, principalmente, a progesterona um pouco também, mas principalmente o estrógeno, que vai ajudar nesse desenvolvimento do corpo feminino, nessas características sexuais secundárias, tá? Manutenção das características do aspecto físico da mulher, voz, mamas desenvolvidas, modelação do corpo. E aí a gente tem a progesterona, que é chamada de hormônio da gravidez. A progesterona vai agir principalmente na segunda metade do ciclo menstrual. A gente vai ver isso com muita calma depois, tá? Ela que vai preparar o corpo da mulher para a gravidez. E a gente vai ver que todo o ciclo menstrual é como se fosse uma pequena preparação para a gravidez, que se não acontece, recomeça tudo outra vez, né? A progesterona que vai evitar a descamação do endométrio e a menstruação. Porque no fim do ciclo menstrual, no fim dos 28, dos 30 dias, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? O que vai acontecer é o seguinte, aquele endométrio que foi desenvolvido, né, principalmente pelo estrógeno no começo, e depois a progesterona também ajuda a desenvolver a parede interna do útero, se não houver fecundação, relação sexual e começar a gravidez, esse útero aqui vai se descamar. O que é descamar? O endométrio vai se descolar, a parede interna do útero, e vai sair sob a forma de menstruação. Isso que é a menstruação, né? Vai descer aí o sangue junto com a parede interna do útero. E aí a parede interna do útero vai voltar a ficar bem fininha. E vai começar de novo o ciclo menstrual, crescendo uma nova parede do útero. Um novo endométrio vai crescer ali, né? Então, a progesterona que evita a descamação do endométrio, e quando ela cai no final do ciclo, vai ter a descamação, a menstruação. Tudo isso a gente vai ver com calma depois, tá? E aí, por fim, gente, então os testículos, a gente vai ter a produção da testosterona, que também, além de ser responsável pela espermatogênese, ou seja, a produção dos espermatozoides, características sexuais primárias do organismo masculino, também vão contribuir para as características sexuais secundárias, né? Como eu falei, do aspecto físico do homem, né? Então, voz, pelos, modelação do corpo, desenvolvimento muscular, característicos, né?
Então, isso aí é a testosterona, né, que ela é estimulada também pelo LH, né, da hipófise. Então, é isso. Gente, então, com isso a gente acaba o sistema endócrino. Deixa eu finalizar aqui a gravação.